Então nós vamos falar sobre a massa da atmosfera. Quando a gente observa a superfície terrestre, então nós temos que o raio da Terra no Equador, que é justamente a distância entre a superfície terrestre e o núcleo da Terra na região equatorial, então essa distância, este raio, corresponde a cerca de 6.378 quilômetros. Quando a gente compara com a espessura da atmosfera terrestre, então da superfície até aproximadamente 500 quilômetros de altura, então nós temos que esta camada, então a atmosfera, corresponde a cerca de 8% do raio da Terra. Ou seja, a atmosfera terrestre, ela é bastante pequena em relação à superfície terrestre. E apesar disso, todos os processos físicos e químicos que acontecem na atmosfera são imprescindíveis para a vida no planeta. Bom, então para a gente estimar a massa da atmosfera, então a gente tem que inicialmente entender um conceito que é o conceito de pressão atmosférica. A gente vai ter uma aula em detalhes sobre isso, mas eu irei introduzir este conceito para vocês. Bom, então a pressão atmosférica é a força exercida pela coluna atmosférica por unidade de área. Então a gente acabou de ver na composição da atmosfera que que a atmosfera terrestre é composta por gases e por partículas. Logo, ela possui uma massa. E esta massa, ela vai exercer uma pressão sobre uma determinada área na superfície terrestre. Então, a pressão média na superfície terrestre é de 101.325 pascais, que comumente na climatologia e na meteorologia a gente vai usar a unidade de medida a hectopascal. Então, 101.325 pascais é igual a 1.013,25 hectopascais ou milibares. Às vezes vocês também vão ver essa unidade de medida, que corresponde a uma atmosfera. Bom, devido à atração gravitacional da Terra em relação às partículas e aos gases da atmosfera terrestre, então essa atração gravitacional ela vai ser maior quanto menor for a distância entre a superfície terrestre e essas partículas. Justamente por isso é que existe uma maior concentração de gases da atmosfera e partículas próximas à superfície terrestre, que faz com que a densidade do ar ela seja maior em superfície e diminua com a altura. Bom, então, utilizando a equação da pressão atmosférica, isso aí vocês viram em física no 2º grau, é muito fácil, é muito tranquilo de resolver. Então, a pressão vai ser igual a força-peso sobre uma unidade de área, que vai ser igual a massa, que é o que a gente quer saber, a massa da atmosfera terrestre, vezes G, que é a aceleração da gravidade, que a gente pode arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pela área. Tá? Bom, então a pressão, a gente viu que a pressão média na atmosfera é de 101.325 pascais, certo? E a área da esfera vai ser igual a 4 πr ao quadrado. E a gente acabou de ver que o raio da Terra é 6.378 quilômetros, que para a unidade internacional a gente tem que converter para metros. Então eu pergunto para vocês, qual a massa da atmosfera terrestre? Bom, eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo para resolver esse exercício, tá bom? Então, resolvendo a equação, nós temos que a massa da Terra é de cerca de 5,2 vezes 10 na 18 quilogramas. Parece muito, mas quando a gente compara com a massa do oceano, é de 1,4 vezes 10 na 21 quilogramas, e a massa da Terra, que é de 6 vezes 10 na 24 quilogramas.
Tá? Então a massa da atmosfera, evidentemente, ela é muito menor do que a massa dos oceanos e a massa da Terra. Bom, agora a gente vai falar sobre a estratificação da atmosfera. Então, os objetivos de aprendizagem desse item é conhecer as camadas verticais da atmosfera, sua terminologia e importância. Então, aqui, nesta figura, nós temos a variação vertical da temperatura do ar. Então, a gente consegue ver que há camadas onde a temperatura do ar ela diminui com a altura e também há camadas onde a temperatura do ar ela aumenta com a altura. Além disso, nós temos camadas onde a temperatura do ar ela se mantém constante com a altura. Tá? Então agora a gente vai ver especificamente cada camada da atmosfera. Bom, a primeira camada que a gente vai falar é sobre a troposfera. A troposfera é justamente essa camada mais próxima da superfície terrestre. Tá? Então, nesta camada, que na média ela corresponde a camada entre a superfície terrestre, mais ou menos 12 quilômetros de altura, é que a gente vai ter grande parte dos gases e das partículas da atmosfera, então 75% da massa da atmosfera e praticamente todo o vapor de água e aerossóis vão estar nessa camada, e é justamente por isso que vai ser a camada onde ocorre a maior parte dos fenômenos meteorológicos. Bom, nesta camada a gente consegue observar que a temperatura do ar ela diminui com a altura. Então aqui em superfície, ó, ela nesse caso, nesse exemplo hipotético, ela é 20 graus Celsius e ela chega aqui a quase menos 60 graus Celsius a 12 quilômetros de altura. Então existe uma redução da temperatura do ar com a altitude. Essa variação, essa redução da temperatura do ar com a altura, ela recebe um nome, uma denominação, que é gradiente térmico vertical. Tá? Então, o lapse rate, que é dado aqui por essa equação, mostra que a temperatura do ar, ela diminui, por isso o sinal de menos, com a altura. Tá? E o gradiente térmico vertical médio é de menos 6,5 graus Celsius por quilômetro, até 12 quilômetros. Então, isso quer dizer que a cada 1 quilômetro de altitude existe uma redução de 6,5 graus Celsius na temperatura do ar na troposfera. Bom, e aí a gente tem um exemplo, né, uma aplicação desse gradiente térmico vertical. Então, aqui nós temos um outro exemplo para vocês fazerem aí em casa. Então, vamos supor que a gente esteja planejando fazer uma saída de campo da disciplina de climatologia até o topo do Monte Everest, tá? Então, o Everest, ele está localizado no Nepal, na China, a 8.848 metros de altitude. É o ponto mais alto da Terra. Bom, a trilha para chegar no topo do Monte Everest, ela inicia em Lukla. Lukla fica a 2.848 metros de altitude. Bom, vocês, como estudantes de geografia e agora cursando climatologia, obviamente vocês vão verificar qual é o mês ideal para se subir ao topo do Monte Everest. Então vocês veem que o mês de abril é o melhor mês do ano para subir lá, que é justamente quando o tempo vai estar mais seco e as temperaturas são mais amenas. Bom, em Lukla, a temperatura média em abril é de 11 graus Celsius. Bom, então com todas essas informações, eu pergunto para vocês, considerando somente o gradiente térmico vertical, estime a temperatura do ar no topo do Monte Everest no mês de abril. Vocês
Somente com essas informações vocês são capazes de estimar a temperatura do ar no topo do Monte Everest para não chegarem lá despreparados em termos de vestimenta, tá? Então agora vocês pausem o vídeo para resolver esse exercício. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês a resolução deste exercício. Isso vocês podem aplicar para outras regiões, para outras trekkings que vocês decidirem fazer com grandes desníveis, né, de altitude. Então, inicialmente, vocês têm que calcular o desnível, aí nesse nosso caso, né, entre o Monte Everest e entre Lukla, entre o ponto de partida e o ponto de destino, tá? Então, a gente vai fazer 8.848 metros, que é a altitude no Monte Everest, menos 2.848 metros, que é a altitude em Lukla. Aqui a gente vai ter uma diferença de 6.000 metros. Então, quer dizer que vocês vão subir 6.000 metros, certo? Então, 6.000 metros corresponde a 6 quilômetros. Segundo, bom, a gente sabe pelo gradiente térmico vertical que existe uma redução da temperatura do ar de 6 graus Celsius. Então, ali, ó, menos 6 graus Celsius a cada 1 quilômetro de altitude, tá? Então, fiz uma trilha, subi um desnível de 1 quilômetro, reduziu a temperatura em 6,5 graus Celsius. Só que a gente não vai subir 1 quilômetro, a gente vai subir 6 quilômetros. Tá, então eu quero saber em 6 quilômetros qual vai ser a redução de temperatura do ar, considerando somente o gradiente térmico vertical. Então aqui a gente faz uma regra de 3 simples, tá? Que está organizado aqui, em que a gente vai obter que esse desnível, né, a subida de 6 km de altura vai ter uma redução de menos 39 graus Celsius. Bom, mas aí a gente sabe que em Lukla, no mês de abril, a temperatura é de 11 graus Celsius. Então, no topo do Monte Everest não vai estar menos 39 graus Celsius. Vai estar menos 39 mais 11 graus Celsius, que vai dar menos 28 graus Celsius. Então, quando a gente fizer a nossa saída de campo para o topo do Monte Everest, no mês mais favorável, no mês onde as temperaturas são mais amenas, a temperatura no topo do Monte Everest vai estar apenas menos 28 graus Celsius. Tá? Quem não gosta de frio, eu sugiro não fazer o campo com a gente. Bom, aí continuando, né, falando sobre as camadas da atmosfera, então a gente consegue observar que no topo da troposfera existe um momento onde a temperatura ela não mais diminui com a altura e ela fica constante. Exatamente nessa altura, onde a temperatura ela para de diminuir com a altura, a gente define como tropopausa, tá? Então a tropopausa não é uma camada, tá? É uma linha que separa a troposfera da camada superior, da camada que está acima, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a estratosfera. Tá? Mas a tropopausa, ela possui diferentes altitudes. Ela nem sempre vai estar em 12 quilômetros de altitude, que é o topo da troposfera. Tá? Dependendo da região do globo, ela vai estar numa altitude mais elevada ou numa altitude menos elevada. Tá? E isso a gente consegue estimar através da equação do estado. Então aqui nós temos pressão vezes o volume da atmosfera vai ser igual a R, que é a constante dos gases para a atmosfera seca, M, que é a massa da atmosfera, que a gente calculou agora há pouco, vezes T, que é a temperatura do ar. Então, por essa equação, a gente consegue obter a relação que quanto maior a temperatura do ar, maior vai ser o volume da atmosfera. E quanto menor a temperatura do ar, menor vai ser o volume da atmosfera. Bom, então peraí. Vamos pensar na região equatorial. A região equatorial nós temos temperaturas maiores ou menores? Maiores, certo?
Então, se a temperatura na região equatorial ela é maior, as temperaturas são mais elevadas, então o volume da atmosfera na região equatorial vai ser maior. Então, isso quer dizer que a altura da tropopausa na região equatorial ela vai ser mais alta. Tá, agora vamos lá para as regiões polares. Nas regiões polares, nós temos temperaturas mais elevadas ou menores, ou mais frias. Mais frias, certo? Então, tendo temperaturas menores, o volume da atmosfera vai ser menor. Então, como consequência, a altura da tropopausa ela vai ser mais baixa. Tá? Então, quando a gente observa, então aqui é um corte entre o Equador e o Polo Sul, e aqui é justamente o topo da troposfera. Então aqui nós temos a tropopausa, então a gente vai ter uma rampa entre a região equatorial e o Polo Sul, justamente por conta das temperaturas serem menores nos polos, né? Consequentemente o volume vai ser menor, e na região equatorial, por ter temperaturas maiores, o volume vai ser maior, então a altura da tropopausa vai ser maior. A gente vai ver ao longo das disciplinas algumas consequências que isso vai ter, mas uma de imediato que vocês conseguem observar através dessa figura é o desenvolvimento vertical das nuvens. Tá? Então, na região equatorial, as nuvens elas vão ter um maior desenvolvimento vertical em relação às latitudes maiores. E aí, a gente vai ver, quando a gente for falar de formação de nuvens e chuva, que quanto maior o desenvolvimento vertical das nuvens, maior o potencial de gerar chuvas intensas e eventos de granizo também. Tá? Bom, então acima da tropopausa, nós temos a camada que a gente denomina de estratosfera. Então, inicialmente a estratosfera ela possui uma camada isotérmica, então a temperatura do ar ela é constante com a altura, e aí ela começa a aumentar, a temperatura do ar ela aumenta com a altura. Bom, por que nessa camada, por que na estratosfera a temperatura do ar aumenta com a altura? Porque aqui a gente vai ter uma região de máxima concentração de ozônio. Tá? Então, essa máxima concentração de ozônio que a gente viu anteriormente, que é a camada de ozônio, ela vai absorver a radiação solar e aquecer a atmosfera nessa camada. Então, é justamente por isso que a gente vai ter esse aumento da temperatura do ar nessa camada. Bom, no tópico de formação de nuvens e chuva, e aí a gente vai falar sobre estabilidade e instabilidade, a gente vai ver que uma condição fundamental para a formação de nuvens e chuva é a instabilidade. Então, a temperatura do ar ela tem que diminuir com a altura, e é justamente por isso que as nuvens elas se formam na troposfera. Já na estratosfera, como a gente tem um aumento da temperatura com a altura, essa condição ela inibe os movimentos verticais. Tá? Então aqui nessa camada essa camada não é favorável à formação de nuvens. Bom, e aí no topo da estratosfera, então exatamente no momento em que a temperatura ela para de aumentar com a altura, então aqui a gente vai ter a estratopausa. A estratopausa ela separa a estratosfera da mesosfera, tá? E aí acima da estratopausa, então nós temos a mesosfera. A mesosfera inicialmente ela também vai ter uma camada isotérmica, ou seja, a temperatura constante com a altura, e depois a temperatura ela volta a diminuir com a altura. É o mesmo comportamento da troposfera terrestre. Tá? Nessa camada, então o ar ele é bastante rarefeito,
e a pressão atmosférica ela chega a ser menor do que 1 hectopascal. Bom, quando a temperatura do ar na mesosfera ela para de diminuir com a altura, exatamente nesta linha nós temos a mesopausa. A mesopausa, então, ela está a uma altitude aproximada de 80 km de altura e a temperatura ela vai atingir o menor valor dentre todas as camadas da atmosfera, que vai ser de aproximadamente menos 90 graus Celsius. Bom, acima da mesopausa, então nós temos a termosfera. Então na termosfera nós temos inicialmente uma camada isotérmica e depois a temperatura ela volta a aumentar com a altura. Então as poucas moléculas de oxigênio que vão existir na termosfera, elas vão absorver a radiação ultravioleta do Sol. Então existe uma dissociação das moléculas de oxigênio e nitrogênio e além disso essa radiação ela vai ionizar os gases atmosféricos. Bom, na termosfera existe uma baixa densidade do ar e o topo ele está em aproximadamente a 500 km de altura. E aí na termosfera é que são observados fenômenos como a aurora boreal e a aurora austral. Tá? Bom, e acima da termosfera, então, nós temos a exosfera, que é justamente a camada exterior da atmosfera terrestre.